Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu me chamo Eduardo Mano. Esse daqui é o Anexo Católico da Vida de Oração. Hoje nós vamos nos perguntar o porquê de tantos fracassos na vida de oração. Por que nós fracassamos tanto quando estamos buscando a santidade? Nós conhecemos ela através de experiências que temos dentro da igreja. Sabemos da necessidade da vida de oração, entendemos que há ali um chamado de Deus para um relacionamento com Ele, uma comunicação cotidiana que colocamos ali em prática na nossa rotina, mas não conseguimos permanecer. Essa falta da permanência é apresentado pelo livro Ser ou Não Ser Santo, do Padre Antônio Roio Marim, e ele dá no seu capítulo 2 esse primeiro questionamento. Na busca da santidade, o porquê de fracassarmos tanto. Ele vai apontar 3 motivos. 1 de caráter psicológico e 2 de caráter sobrenatural. De caráter psicológico, nós temos a falta de energia de caráter. O que é isso? E é nesse ponto que a gente vai adentrar hoje aqui. A falta de energia de caráter é uma tomada de decisão árdua por alguma coisa. Quando nós voltamos a nossa vontade para uma ação específica e sustentamos essa vontade nela, aquele caráter que está sustento ali e que vai permanecer independentemente do que me aconteça ao redor. Isso é como criar um núcleo ali que possa ser a fundação de quem nós somos. Dentro desse núcleo, nós devemos incluir também a vida de oração, o nosso relacionamento com Deus. Como não está dentro das nossas prioridades, dentro dos nossos fundamentos, nós facilmente desprezamos. Veja o que o Padre Antônio Roio Marim vai dizer aqui. Com a vontade enérgica, pode-se chegar à plena possessão de si mesmo, ao domínio e emancipação das paixões, à plena liberação das malsãs influências exteriores. Então, essa busca por um domínio de si mesmo, esse exercício árduo por uma busca de um controle acerca de tudo aquilo que você tem dentro de si, nos falta e nos faz fracassar na vida espiritual. Não somente na vida espiritual, como a gente vê no nosso dia a dia, na nossa rotina, a nossa falta de energia no nosso caráter faz com que a gente também acabe desistindo de coisas que são essenciais na nossa vida. Nós começamos a regredir também nas ações que nós temos voltadas para o trabalho, para os estudos, em tudo na nossa vida. Qual é a diferença então? A diferença é que a vida espiritual, ela depende de você e ela somente pode ser cobrada por você. Nós que temos essa vida ordinária de leigos, né, não estamos inseridos ali na hierarquia da igreja, digamos assim, nós temos a nossa rotina voltada para o trabalho, para a família, para os estudos. Veja, nós temos as nossas obrigações. E dentro dessas obrigações tem outras pessoas que dependem delas. Então, nós vamos aos estudos porque temos a perspectiva de um dia trabalhar através desses estudos. Nós vamos para o trabalho porque necessitamos daquele salário para fornecer para alguém um bem, mesmo que esse alguém seja eu mesmo. Então, veja, sempre tem uma terceira pessoa que vai ser beneficiada por aquele ato meu, mesmo que essa pessoa seja eu mesmo. Só que, como na vida espiritual nós não alcançamos, nós não conseguimos visualizar o benefício, muitas vezes a gente fica nesse afago de querer algo que nos mostre que está sendo frutífero ali, nós logo desistimos. Essa perspectiva de desistência, de fracassar, ela se torna contínua na vida espiritual justamente porque nós não temos ninguém cobrando o nosso ponto a ser batido. Não tem ninguém nos cobrando uma avaliação no final do semestre para ver se nós realmente frequentamos ali todos os dias aquele lugar. Não tem ninguém, aparentemente, que vá nos cobrar dessa vida espiritual. E aí nós fracassamos por uma falta de caráter, domínio de si mesmo. Por essa falta, nós deixamos que o externo nos atinja e faz com que a gente reduza essa disposição inicial que a gente tem.
né? Todo mundo aqui já passou por uma experiência de, num retiro, numa palestra muito importante, em um momento que ele sentiu o desejo firme de, não, agora, né, agora eu vou ser um católico exemplar. A partir de segunda-feira, quando eu sair desse retiro, quando eu sair dessa palestra, desse momento, agora que eu estudei, vi aqui essa videoaula e compreendi, agora eu estou firme na minha decisão e vou vivê-la fortemente. Vou ser um católico de oração. E aí nós saímos decididos, iniciamos. Até pegamos, né, a Bíblia, começamos ali uma Lectio Divina, entendemos uma forma, uma estrutura de oração e buscamos executá-la, fazemos ali uma liturgia das horas, entendemos o que a igreja nos oferece. Nessa busca nós começamos assiduamente e nos tornamos aquela pessoa espiritualizada que começa a partilhar com os outros sobre sua vida de oração, como ela é frutífera, como ela acontece. E poucos dias depois, se sustenta essa fé. Nós começamos a cair e não temos que justificar a ninguém as nossas quedas, certo? Acordei mais tarde e não pude fazer minha oração que eu tanto estava fazendo com afinco nesses últimos dias. Acordei um pouco mais tarde, não vou fazer hoje, também não vou precisar me dar contas a ninguém, então deixa pra lá. E assim nós vamos regredindo. Na falta de ter alguém que nos cobre e que exija de nós, esteja ali, como é que está a sua vida de oração? Isso acarreta nesse fracasso. É um dos pontos sobrenaturais do fracasso que o Padre Antônio Arroio vai especificar. A falta ou a fraqueza, né, do acompanhamento, da direção espiritual. Dentro dessa busca pela vida de oração, o primeiro ponto, essa falta de energia no caráter da gente, existem formas pelas quais a igreja nos direciona a viver a vida de oração. E se nós conseguirmos aplicar essa energia de caráter, de decisão, de realmente eu vou realizar isso daqui, eu começo a perceber que não faço mais isso daqui em busca de um benefício, como eu fiz com todos os outros deveres da minha vida. Eu faço isso daqui porque eu sei que é preciso fazer. Não tem ninguém me cobrando, não tem ninguém exigindo, não tem ninguém me pagando, não tem ninguém reconhecendo o meu crescimento espiritual, mas eu sei que eu tenho que fazer. E a igreja, ela vai apontar algumas formas de realizar essa vida de oração. Tem a compreensão de ser incluída também essas formas de acordo com a nossa vivência de leigos católicos, e ela dedica uma parte, um capítulo inteiro sobre a vida de oração e como ela pode ser aplicada. E dentro dessas formas apresentadas pelo Catecismo, nós temos as expressões da oração, que é o artigo 1º desse capítulo 3º sobre a vida de oração. E aí ele vai apresentar a oração vocal, a meditação e a oração mental. Esses aspectos que a igreja nos apresenta, ele traz também um itinerário para nós identificarmos como vivenciá-los. Só que, como eu disse, não tem ninguém que vai cobrar isso de nós. Não tem ninguém que vai nos acompanhar nesse caminho. Então, a oração vocal, a primeira que é apresentada pela igreja, ela faz uma união do corpo com o coração. A expressão vocal, você vai realmente iniciar a sua vida de oração através da oração vocal, muito provavelmente. Onde você realmente vai recitar, o próprio Jesus Cristo, ao nos ensinar o Pai Nosso, ele diz isso, né? Você diz assim quando for rezar, quando fores orar, dizeis, Pai Nosso. Então, falar, a oração vocal, é própria daqueles que estão começando, né? Iniciando. Então a gente vai pegar ali o terço, vai começar a falar a oração do Santo Terço, vai meditar as ladainhas, vamos pegar algumas jaculatórias e falar essas orações curtas para tentar trazer um pouco daquilo que transcende para o nosso meio. Então eu estou ali, dei o meio-dia, o Ângelus. Vou rezar o Ângelus aqui, falando mesmo, para que eu possa me concentrar naquilo que eu estou fazendo. Essa seria a oração vocal. A meditação, nós já temos um envolvimento mais forte, que é quando a gente adentra naquela pausa para a vida de oração e nós conseguimos contemplar ali, através da imaginação, dos nossos sentidos, nós vamos buscando alcançar aquela
imaginação da vida que eu buscaria nessa união com Deus da oração. Então, eu paro, pego um livro, pego um caderno, pego alguma coisa que me leve a refletir sobre a minha vida, sobre como eu posso melhorar, sobre o que está acontecendo comigo. Tudo isso me fará meditar acerca da minha vida. E por fim, nós temos a oração mental. Aqui nós temos uma expressão simples desse mistério da oração, que essa oração mental é somente a concentração. É voltar os nossos sentidos, não mais só a imaginação, mas voltar o nosso olhar para Cristo e esperar por Ele. Então, dentro dessas formas da vida de oração que a igreja nos ensina, dentro desses caminhos que nós vamos aprendendo a trilhar dentro da igreja, nós percebemos que há muitos benefícios que são explicados pelas pessoas que conseguem cultivar essa vida de oração, mas que nós queremos, no imediatismo da gente, né, queremos que no primeiro dia da vida de oração nós já tenhamos esses frutos. E nessa busca árdua de ter esses frutos, nós, ao não vê-los mais, no primeiro dia é aquele fervor, mas no segundo dia já é mais penoso fazer, e por não ver esses frutos imediatos, nós vamos esmorecendo. E aí nós vamos caindo na fraqueza do caráter. Isso é só uma breve reflexão para que nós possamos meditar que há uma forma de sair dessa inércia, desse sentimento de que eu não consigo, eu não dou conta, que realmente eu vou fracassar todas as vezes, mas de uma perseverança, tendo em vista que esses fracassos podem fazer parte do início dessa vida de oração. Você não é acostumado a rezar todo dia. Você não tem essa vivência, você não está envolto disso o tempo todo. É o início. Então faz parte. Faz parte você ficar um pouco ali entediado, mas continue. O que ele vai continuar dizendo aqui, o Antônio Rui Marim, ele vai dizer: não há força humana que possa dobrar sua vontade e afastar-lhe do cumprimento do dever. Nem castigos, nem ameaças, nem seduções, nem adulações. Morrerá Marte, se preciso, mas não apostatará. Se lhe colocam diante de uma montanha de dificuldades, repetirá a frase de Napoleão: fora com os Alpes, e seguirá adiante, apesar de tudo. Enfim, são eles que Santa Teresa descreve magistralmente, com toda precisão e clareza. E aqui ele faz uma citação de Santa Teresa no Caminho de Perfeição, onde ela vai motivar justamente nós que estamos buscando e fracassando, que cabe a nós uma determinada determinação, uma busca que seja árdua e que não seja abatida pelo externo, mas que seja decidida a vivê-la. Ela diz: digo que importa muito e, acima de tudo, uma grande e muito determinada determinação de não parar até chegar a ela, a fonte de água viva. Venha o que vier, suceda o que suceder, custe o que custar, murmure quem murmurar, quer chegue ao fim, quer morra no caminho, ou falte coragem para os sofrimentos que neles se encontram. Havemos de prosseguir, ainda que o mundo venha abaixo. Então, nessa breve meditação, nós vemos aqui que há motivos para fracassarmos. Há meios para executarmos a vida de oração. Mas existem meios para enfrentarmos e melhorarmos nesses fracassos. Sermos as pessoas que conseguem identificar a possibilidade do fracasso, mas estar preparados. Estarmos preparados para a chegada deles. E é isso que a gente vai apresentar numa aula que vamos fazer ao vivo no dia 31 de julho, às 8 horas da noite. Eu vou mostrar para vocês todos esses aspectos do fracasso e como nós podemos enfrentá-los ou evitá-los. Isso exige de nós uma melhoria no nosso caráter. Para isso, nós vamos conhecer como aprofundar nesse conhecimento de si mesmo e assim conseguir ultrapassar essa barreira e crescer na vida de oração. Este foi o Nexo Católico da Vida de Oração. Que Deus abençoe você e reze por mim.